Este é o primeiro ponto de encontro. Eu demoro sensivelmente 10 minutos a chegar aqui. É aqui que eu me costumo encontrar com quem vai dar um giroflé comigo de manhã. Hoje quero-vos falar sobre lesões de sobreuso. E o que são lesões de sobreuso? Perguntas tu. Ora bem, lesões de sobreuso é quando tu tens uma lesão porque utilizaste demasiado dos sistemas. A questão interessante por trás deste tema é como é que tu identificas que estás a desenvolver uma lesão por sobreuso. Essa é a questão importante de compreender. O meu nome é Pedro, Projeto Pedal, e like, comenta, subscreve. Vamos para mais um vídeo matinal. Entretanto, hoje está assim, está um nevoeiro do catano, mas a bicicleta vem na mesma, senão vamos para a palpadela. Olha, parece que vou ter companhia. Ora, bom dia. Só estás 5 minutos atrasado. Eu pensei que era ali. Ah, pensavas que... Não, é sempre aqui, ali. porque eu nunca sei se vem mais alguém. Ah, pá, eu pensei que éramos só nós dois, então passavas ali. Confundias com um date. É. Vamos embora. Mas para nós prosseguirmos com esta conversa, se calhar é melhor tentar dar-vos uma definição do que é sobreuso. Sobreuso, para ser uma boa definição... Ou não, overuse. Overuse. Fica melhor, mais técnico. Sim. Overuse. Agora é overuse, os novos tempos requerem que esteja em inglês. Ok, mas basicamente para nós referimos aqui overuse, okay? É a utilização excessiva de uma matéria que não foi feita para utilizar naquela intensidade ou volume. Achas que está mais ou menos correto? Certo. Sim. Então eu vou mostrar. À partida não houve nenhum trauma, não houve nenhuma pancada e há ali alguma coisa que está com alguma chiadeira, está com dor, à partida é overuse. Overused, ou seja, eu vou-vos dar aqui um exemplo do que é um sobreuso para vocês perceberem como pode ser uma coisa extremamente simples. Vocês vão ver os meus dedos, não é? Ora bem, eu posso fazer esta fricção durante 1 minuto, assim como vocês podem fazer fricção com os vossos dedos. Mas se eu fizer isto durante 2 horas, eu vou ficar com os dedos em ferida, ok? Isto é sobreuso de uma matéria que não foi feita para ser utilizada com esta capacidade. Não, percebeste? Não percebeste? Esfregar. Portanto, o mesmo acontece, e acho que a situação mais conhecida é, por exemplo, as articulações. Exatamente. É por sobreuso. Zonas onde há fricção, não é? Sim, mas a questão sobre as articulações é também uma outra questão muito interessante, que as pessoas dizem assim: quando nós nascemos, nascemos com articulação para determinada utilização. Exatamente. Só que e agora deixem-me fazer aqui um parênteses. Esquece os atletas da elite. É preciso nós percebermos que os atletas da elite são o produto de uma filtragem daquilo que é a nata da raça humana, na sua especialidade. Sim, são tipo 1%, ou nem isso. Exatamente, e portanto os atletas não são uma amostra boa para comparar aqui contigo. E então nós nascemos com uma articulação desenhada, por exemplo, para X movimentos com determinada carga. Sim, basicamente é isso. Fala mais alto, senão depois o pessoal não... Sim, basicamente é isso. Ele não sabe projetar a voz. Não. Nós podemos detriar essa articulação como com demasiada utilização, como pode ser o caso do desporto em excesso, ou então, por exemplo, com excesso de peso. Ou má utilização também. Ou má utilização, que no fundo é nisso também nós trabalhamos. Se nós estivermos lá está, no caso da bicicleta, se estivermos a pedalar incorretamente, sim, muito provavelmente vamos ter uma lesão de overuse porque não estamos a utilizar a articulação da maneira como ela deve ser utilizada. Ou a questão muscular e ligamentar. Exatamente. Ou tendinomuscular. Porque, por exemplo, o síndrome da banda iliotibial pode ser um problema de overuse, encurtamento muscular ou overuse. Exatamente. Já deu para perceber aqui um bocadinho? Então vamos continuar a falar. Ter esta vista logo de manhã é absolutamente incrível.
Eu sei que a banda sonora não é a melhor, mas este é o meu momento de influencer. Sempre ter cuidado com o desviador para... Não vale a pena empenar. Então passamos à parte importante, que é como identificar sinais de overuse. Isto, sabes uma coisa que tenho reparado ao longo dos anos, é que as pessoas têm tendência, e vamos identificar o corpo humano como se fosse um automóvel, não é? As pessoas olham para o corpo humano da seguinte forma: veem a luz do óleo a piscar e dizem, estou-me a superar! Então quando ouvem aquele barulhinho estranho, Sim. então aumentam o volume do rádio, que é para não ouvir o barulho estranho. Ou isso, também. Mas eu também gosto daquela do... Acende a luz, vais na autoestrada, a 140, vês a luz do óleo e dizes, estou-me a superar, carrega! É isso, significa que está pronto para acelerar mais um bocadinho. Exatamente. No shortcuts, just do it, rebenta com essa merda toda, é um slogan que eu gosto muito de usar também. Vamos imaginar que vamos subtrair, não é? Vamos subtrair aqui a questão do trauma, ou seja, a questão do trauma é quando... Quando há uma pancada, quando, sei lá, levaste um carrinho e levaram à frente, é um trauma, levaste com um carro em cima, isso é um trauma. Exatamente, ou então o teu pai não te dava aquilo que tu querias quando eras pequenininho, isso também é outro trauma. Mas vamos a isto... Trauma diferente. É um trauma diferente. Ainda há aquela questão de, tipo, teres levado um não da boa zona da escola. Sim, isso também. Pode assim, não, chega de mulheres. Sim, pode levar a... se for pode ser... Pode. Eu acho que era para uma reflexão profunda sobre isso, não é? Respeitando os gostos pessoais de cada um. Exatamente. Eu respeito tudo e todos. Eu só não tenho que saber o que é que cada um come. De resto, pá, eu respeito tudo e mais alguma coisa. Como de tudo. Não faço questão de saber. De resto, desde que sejam meus amigos, tudo tranquilo. Basicamente, estávamos a falar de traumas. Não sei como é que viemos aqui para, mas estávamos a falar de traumas. É um trauma. Trauma, mas corporal, físico. Tens uma dor e não houve trauma. Então, é preciso pensar que a dor é um feedback, é preciso saber interpretá-lo. Não é? Então, vamos imaginar, Pedro, e vamos identificar lesão por sobreuso, dor no joelho, inflamação, ou seja, inchaço, Desconforto, ruborização, ou seja, quando a zona fica vermelha. Principalmente, há um aspecto que é importante, que há muita gente que diz, Pedro, eu quando começo a pedalar, ao fim de 15 minutos deixa de doer. E perdi-me o que eu queria dizer. Como é que se identifica? Como é que se separa? Sim. A dor do overuse, da dor do cansaço, da fadiga. A dor de cansaço é muscular. Sim. Sentes que, ora bem, quero pedalar, mas não tenho energia. Então eu sou está inchado, mas é aquele inchado já arrebentou com as reservas de energia. Exatamente, que é treinasses, não é? Exatamente. Treinasses. E depois também há uma outra questão que tu dizes, Pedro, falaste aí nas articulações, excesso de uso, mas então eu não devo utilizar a articulação? Não, deves utilizar a articulação. Usar é bem. Usar é bem, porque se tu não utilizares uma articulação vai acontecer também um fenómeno que ela vai congelar. Sim. O corpo a articulação é uma parte do corpo que gasta muita energia. Sim. E então o corpo está sempre em poupança e ele vai identificar que se a articulação não é utilizada, ele começa a invadir com outros tecidos para congelar a articulação. Sim, ou seja, deixa de mandar energia para lá. Exatamente. Ou seja, encurtamentos. Exatamente. E vai calcificar a articulação, porque se ela não é precisa, elimina. Cancela. Ponto final. E vai mecânico a ti. Pois. E não sei o que é pior. Eu acho que é preferível irmos nós ao mecânico. Pois. Porque quando o mecânico já tem que vir até nós, é porque já arrebentou. Já partiu o motor. Há uma coisa que é complicado de dizer, é quanto é que é sobreuso, porque o corpo humano é provavelmente a coisa mais tecnológica, mais bem desenvolvida que existe, comparativamente com tudo que tu conheces de tecnologia. O corpo humano é fantástico e é muito difícil perceber, porque isto varia muito de pessoa para pessoa, o que é sobreuso, não é sobreuso, é overuse. O que é overuse? É mesmo muito difícil de compreender o que é isto, e como eu já vos disse, esqueçam a elite dos atletas, porque eles não são uma boa amostra para vocês perceberem o que é overuse. E perdemos o que eu queria dizer. Amostra de controle. Como é que se identifica? Como é que se separa? Sim. A dor do overuse, da dor do cansaço, da fadiga. A dor de cansaço é muscular. Sim. Sentes que, ora bem, quero pedalar, mas não tenho energia. Então eu sou está inchado, mas é aquele inchado já arrebentou com as reservas de energia. Exatamente, que é treinasses, não é? Exatamente. Treinasses.
E depois também há uma outra questão que tu dizes, Pedro, falaste aí nas articulações, excesso de uso, mas então eu não devo utilizar a articulação? Não, deves utilizar a articulação. Usar é bem. Usar é bem, porque se tu não utilizares uma articulação vai acontecer também um fenómeno que ela vai congelar. Sim. O corpo vai... A articulação é uma parte do corpo que gasta muita energia. Sim. E então o corpo está sempre em poupança e ele vai identificar que se a articulação não é utilizada, ele começa a invadir com outros tecidos para congelar a articulação. Sim, ou seja, deixa de mandar energia para lá. Exatamente. Ou seja, Vai encurtamentos. Exatamente. E vai calcificar a articulação, porque se ela não é precisa, elimina. Cancela. Ponto final. Exatamente. Pronto. Usem as articulações. Usem. Mas bem. Temos que ir trabalhar os dois. Vamos lá embora. Vamos. Nós fomos. Like, subscreve, comenta. Nós voltamos no próximo. É? Ativem o sininho. E o sininho. Subscrevam. O sininho. Sabes que em vez de ativar o sininho, eu gostava de dizer, é mais português, tipo, ativem o badalo. Só badalo pode Não, ser... activate the bell. E não se esqueçam, não pratiquem atletismo, façam jogging ou running. É? E outra coisa também, não façam treinos fartlek. Façam treino polarizado. Polarizado. Que é uma coisa nova, recente. É recente, é atual e não tem nada a ver com fartlek, nada disso. É treino polarizado, é nova... É variações de intensidades de muito baixa para muito alta, não tem nada a ver com fartlek. É muito recente, surgiu há cerca de 2 dias atrás. Não foi? Foi mais ou menos 2 dias. Exatamente. Portanto, sigam para mais conteúdo atual e recente. Nós vamos continuar o sarcasmo para o outro lado. Fomos. Agora vamos dar uma dica muito útil sobre como poupar pneus. Primeira dica, poupar o pneu da frente. É basicamente isto. Acreditem-me que eu já experimentei, o pneu da frente dura muito mais tempo. Muito mais tempo. Sigam o canal para mais dicas de poupança na bicicleta.